as palavras do nosso Senhor Jesus. Aqui na parábola das bodas de um rei, que é as bodas do Cordeiro, as bodas do nosso Senhor Jesus. Essa parábola que o Senhor Jesus falou às multidões, porque o Senhor Jesus só falava às multidões por meio de palavras, de parábolas. E essas parábolas, na verdade, são as verdades que o Senhor Jesus dizia ao povo de uma maneira diferente, que era as comparações. Jesus gostava de dar comparações entre o reino dos céus, que é o reino da justiça, não é? E o reino deste mundo dos homens, que é o reino da injustiça. Por isso que quando João Batista veio, não é, pregando, não é, o batismo nas águas e o arrependimento, porque estava próximo o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus, que também é a justiça para os homens, porque o reino dos céus é a própria justiça. Então, o Senhor Jesus fazia essa comparação em todas as parábolas, não é? Por isso que ele começa as parábolas assim. Praticamente aqui no livro de Mateus é o livro que se encontra as parábolas. Por volta de 17 parábolas aqui nos evangelhos. Só não há parábolas no evangelho de João. Mas aqui nos primeiros 3 livros do Evangelho, que é Mateus, Marcos e Lucas, então temos as parábolas. E todas as parábolas que são comparações, algo semelhante ao reino dos céus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele começa sempre as parábolas assim, não é? De novo, aqui na parábola das bodas, aqui em Mateus, no capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Aqui esse rei é o Deus Altíssimo e o filho é o nosso Senhor Jesus. Mas isso vai mudar conforme a explicação. Depois, esse rei é o nosso Senhor Jesus. Então ele continua a dizer assim. Então, o Senhor Jesus explicando para as multidões. Porque quando Jesus pregava para as multidões, Jesus não pregava para meia dúzia. Jesus pregava para milhares de pessoas que iam ter com ele. Então, ele começou a dizer assim: então enviou os seus servos, quer dizer, Deus Altíssimo, a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Quer dizer, Deus enviou há muito tempo os seus profetas. Quer dizer, para convidar, não é, as pessoas para essa grande festa que é as bodas do Cordeiro, que é as bodas do nosso Senhor Jesus, que é a grande festa do casamento do nosso Senhor Jesus com a sua igreja. Quer dizer, então, desde o passado, o nosso Deus começou a convidar as pessoas para fazerem parte dessa festa das bodas do Cordeiro. Mas isso depois muda. Mas vamos ver novamente, vamos continuar a ler. Enviou ainda outros servos. Primeiro enviou, não é? Que enviou os profetas e tal a convidar, não é? O povo de Israel. Enviou ainda outros servos com esta ordem
dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e está tudo pronto. Vinde para as bodas, quer dizer, estava se aproximando o dia, não é, das bodas do Cordeiro, que é as bodas do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, então com antecedência, ele mandou os seus servos para chamar os convidados. Mas o que ele continua a dizer, quando ele continua a dizer, a falar, ele diz assim: eles, porém, quer dizer, os que foram chamados, não é? Os seus servos foram chamar, quer dizer, os convidados naquele tempo, aqui representa o povo judeu, que era o povo de Israel, foram chamados através também dos profetas, depois dos outros servos dele. Então aqui diz, ele porém, onde está? Então enviou outros servos, mas esta ordem dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e tal, e tal, e tal. Eles, porém, não se importaram. Quer dizer, ainda mandou outros servos, que mandou uns servos para convidar os convidados, mas esses com certeza não vieram, não aceitaram. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Quer dizer, as pessoas não aceitaram o convite da salvação, não aceitaram o Evangelho, não é? Nem tampouco o povo de Israel. Então começou a convidar outros, a chamar, quer dizer, está perto a festa, as bodas do Cordeiro, não é? Já matou os bois, não é? Então, quer dizer, está mesmo perto, próximo. Então, porém, não se importaram se foram um para o seu campo, cada um para o seu trabalho, para as suas vidas, não é? Quer dizer, não aceitaram o convite do nosso Senhor Jesus para participarem nas bodas do Cordeiro. E o rei, então, e outros, não é? E a outros, quer dizer, ao chamarem, por exemplo, aqui, nessa parte aqui, que explica bem sobre essa parábola, que chama os convidados, quer dizer, ao chamarem os convidados, teve alguns que agarraram os servos e os maltrataram e mataram. Quer dizer, isso é uma realidade que o Senhor Jesus explica. Quer dizer que no passado mataram os profetas que traziam a palavra de Deus, que traziam, quer dizer, a salvação, não é? Quer dizer, essas bodas do Cordeiro, quer dizer, são os salvos, não é? Quer dizer, chamaram as pessoas para serem salvas. E as pessoas não quiseram, não aceitaram a palavra de Deus. Então, o que é que eles fizeram? Não é? Uns que receberam essa palavra, não é? Através dos profetas, eles mataram os profetas. Eles não queriam saber da palavra de Deus, do Evangelho. Então, por isso é que dizia, a outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas. Aqui, Deus ficou, não é? Super chateado, aborrecido, ficou irado, revoltado. Então, enviando as suas tropas, aqui as tropas são os anjos, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Mesmo sendo aqui uma parábola, uma ilustração, uma comparação que o nosso Senhor Jesus fez naquele momento que ele pregava para o povo, não quer dizer que isso não tenha acontecido. Pode ser que isso tenha acontecido no passado, não é? Porque os profetas mataram os servos, não é? Do Deus Altíssimo, não é? Aqueles servos mal mataram os profetas, que eram os servos do Deus Altíssimo. Então Deus ficou revoltado com o sucedido daquele tempo. Então, continua a dizer assim: então, disse aos seus servos: está pronta a festa,
Mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, esses convidados que não foram dignos, que ele começou a chamar, era o povo de Israel. Quer dizer, eles não foram dignos de serem o quê? Salvos. Mas foram eles que foram chamados. Porque ninguém chama para uma festa alguém desconhecido, não é? Aqui os servos desse rei, não é? Se é rei, um rei tem o seu povo. Então ele saiu a convidar o seu próprio povo. Mas esse seu próprio povo não aceitou o convite para as bodas do Cordeiro, para as bodas da salvação, do casamento do Rei Jesus. Mas isso, há quantos milénios Deus está convidando o seu povo para participar da salvação, das bodas do Cordeiro? Há 2000 anos que o Senhor Jesus vem convidando e continua até hoje a convidar, a chamar as almas para participarem dessa boda, que é as bodas do Cordeiro. E continua a dizer assim: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. Quer dizer, então, o rei mudou de ideia. Disse assim, já que esse meu povo não me quer aceitar, não quer aceitar esse convite de participar na minha festa milenar e fazer parte, da salvação, então nós vamos convidar a todos. Quem se encontra pelas encruzilhadas, pelos caminhos, pelas ruas, aqui diz assim, né? Então, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Quer dizer, saíram pelas estradas, pelas encruzilhadas. Naquele tempo existiam muitos estrangeiros, quer dizer, ali em Israel, né? Então, foram esses estrangeiros que, na verdade, representam a nós, hoje em dia, que não somos judeus, o povo não judeu. Então, começou a chamá-los. Chamou, e a sala do banquete ficou repleta. Quer dizer, esses maus e bons, esses maus que são os assassinos, são as prostitutas, são as pessoas que estão nas drogas, são as pessoas que são doentes, todas as pessoas estão a sofrer. Então, essas pessoas aceitaram, o convite para entrar nas bodas do Cordeiro e foram salvas e receberam as vestes nupciais. Por isso é que entraram nessa festa. Então, que continua a dizer assim? Ele continua a dizer assim: então, aqui entra agora um caso totalmente diferente. Porque após os convidados que foram chamados terem sido escolhidos porque receberam as vestes nupciais, vem um caso intrigante e diferente nesse momento. Que o Senhor Jesus agora fala. Agora quem fala é o nosso Senhor Jesus. Então, porém, o rei veio para ver os que estavam sentados à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. Quer dizer, essas vestes nupciais representam a salvação. Alguém que foi lavado os seus pecados, e recebeu as vestes nupciais, quer dizer, foi salva. Igualmente o que está escrito lá em Apocalipse, As almas que foram decapitadas estavam debaixo do altar, Então, essas almas depois receberam as vestes brancas, E se acalmaram. Quer dizer, receberam ali no céu, as vestes da salvação e se acalmaram.
aqui é a mesma coisa. Quando a pessoa é salva, ela é revestida da salvação, que é o Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo, então a pessoa pode entrar para as bodas do Cordeiro, para as festas das bodas do Filho do Rei. Então, ele continua a dizer assim, o nosso Senhor Jesus, aqui ele muda de conversa. O Senhor Jesus, então ele diz assim, entretanto, porém, o rei veio para ver os que estavam sentados à mesa e notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. Um homem que não estava salvo. Então, e perguntou-lhe o Senhor Jesus, é que é o Senhor Jesus que pergunta a esse homem. Mas também ele pergunta de uma maneira intrigante. Ele diz assim, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele, essa pessoa, emudeceu. Quer dizer, quando o nosso Senhor Jesus, aqui, nesse versículo 12 do capítulo 22 de Mateus, diz assim, amigo. Se você reparar, esse amigo está com A maiúsculo. Esse amigo é alguém que o Senhor Jesus conhecia. Esse alguém, com certeza, era um dos servos, um dos discípulos do Senhor Jesus, que perdeu as vestes, perdeu a salvação. Mas ele conseguiu então entrar nessa festa. Mas como é que ele conseguiu entrar nessa festa? Por isso é que ele diz assim, porém o rei veio para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais e perguntou-lhe, amigo, vejamos que o Senhor Jesus só usa esse termo amigo 2 vezes aqui na Bíblia, que é essa parte aqui e a parte quando Judas o traiu. Ele também chama a Judas de amigo. São as duas únicas partes aqui na Bíblia que apresenta que Jesus chama amigo. Isso mostra que o Senhor Jesus a falar para alguém que ele conhecia, que era um dos discípulos dele, mas que abandonou a fé. Por isso é que esse discípulo, esse servo do nosso Senhor Jesus, conseguiu entrar nessa festa. Agora você entende por que o Senhor Jesus diz assim, como entraste aqui? Ele entrou ali porque os outros servos conheciam esse amigo do nosso Senhor Jesus. Por isso é que ele conseguiu entrar na festa, não é? Por quê? Não é? Porque ele era conhecido, só que abandonou a fé. Por isso é que ele entrou sem as vestes. Como ele era conhecido, o deixaram entrar. Mas quando o rei veio, viu que ele não tinha sido salvo, porque ele não o salvou. Ele é que dá as vestes. Ele não o deu as vestes. Então ele perguntou, então como é que entraste aqui? Então o Senhor Jesus continua a dizer assim, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, como é que uma pessoa pode entrar no reino dos céus, nas bodas do Cordeiro, sem as vestes, sem a salvação? Aqui o Senhor Jesus ilustra bem esta parábola, que sem o Espírito Santo não se entra naquela festa. Sem essas vestes nupciais, são umas vestes próprias, né, para poder entrar nesse casamento do rei com a sua igreja, que é a sua noiva. Então, o Senhor Jesus ensina, deixa um grande ensinamento aqui.
no fim dessa parábola, que é o versículo 14 do capítulo 22 de Mateus. Esse versículo, não é, ensina muita coisa. Por isso que nós temos que ler todo o texto, não é, para entender porque o Senhor Jesus disse esse versículo aqui, não tirando fora do contexto do ensinamento bíblico das palavras do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. Somos nós que nos fazemos escolhidos. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Mas nem todos que são chamados se fazem escolhidos. E por não ter sido escolhido, não é? É que esse amigo, esse conhecido do Senhor Jesus não foi salvo. Era servo, era discípulo. Mas ele abandonou. Ele se foi. E isso está escrito aqui, mais para frente, aqui no livro, não é? Aqui no livro de João, no versículo, no capítulo 6 e versículo 70, para você entender esse estudo dos chamados, não é? E dos escolhidos. Então, à vista, logo no capítulo 6 do Evangelho de João, 6, se for ler a partir do 66, 6,66, diz assim, à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 discípulos que ficou com ele, não é? Porventura quereis vós também retirai-vos? Não é? Depois Pedro respondeu, não é? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, é aqui que eu quero chegar. Não vos escolhi. Jesus estava falando, nesse momento, a falar com os 12 discípulos, em número de 12. Eu não vos escolhi em número de 12. Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele, o nosso Senhor Jesus, a Judas. Isso mostra que Judas não foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus. Muitos são chamados, como está escrito aqui na parábola das bodas, no último versículo, como o Senhor Jesus disse. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quer dizer, o Senhor Jesus diz aqui, não é? Eu não vos escolhi em número de 12. Um de vós é diabo. Esse um de vós é Judas. E esse um de vós é esse amigo aqui que o nosso Senhor Jesus chama. Amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Quer dizer, esse amigo que Jesus representa aqui é Judas. Judas não foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus para ser discípulo do nosso Senhor Jesus. Por isso é que ele diz, um de vós, que ele disse por os 12, um de vós é diabo. Era Judas. Assim se encontra também nos dias de hoje. Nos dias de hoje, vejamos que muita gente entra nas igrejas, segue o nosso Senhor Jesus, mas não se entrega ao nosso Senhor Jesus. A pessoa não nasce da água e do Espírito, não se torna uma nova criatura. Então, essa pessoa é considerada o joio. Por isso é que há a parábola do joio, que será uma das parábolas que irei pregar a seguir, porque hoje estamos na parábola, não é? Das bodas do Cordeiro, das bodas do Rei.
E assim explica o joio dentro da igreja. Não é que serve, que são às vezes os discípulos, que são os servos do Deus Altíssimo, entre aspas. Eles parecem com o trigo, mas eles não são o trigo, eles são o joio. Judas era o joio e estava juntamente, né, com os 11 que pertenciam ao trigo, que eram os escolhidos do nosso Senhor Jesus, não é? Mas Judas não foi escolhido pelo Senhor Jesus. Com certeza foi chamado, mas não foi escolhido. Por isso é que está escrito aqui nas bodas do Cordeiro, não é? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E se nós lermos um exemplo aqui, quando o Senhor Jesus ele foi preso, ele usa exatamente as mesmas palavras para Judas. Ele diz assim para Judas: logo, aproximando-se, Judas de Jesus lhe disse: salve, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Você vê que é o único termo exatamente que o Senhor Jesus usou nas bodas do rei, quando ele chamou amigo a esse homem que não tinha as vestes nupciais, não é? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos e o prenderam. E prenderam o nosso Senhor Jesus. Quer dizer, Judas não foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus. Estava entre os discípulos, mas ele era um joio. Ele não estava salvo. Mas você pergunta assim, mas ele não recebeu a autoridade do nosso Senhor Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos? Sim, ele recebeu. Todos os discípulos recebeu, porque ele andava com o nosso Senhor Jesus. Uma coisa é você receber a autoridade do nosso Senhor Jesus. Foi o que os discípulos receberam. Mas naquele tempo foi Jesus que deu essa autoridade. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Parece estranho, parece confuso, mas não é. Porque a autoridade o Senhor Jesus é que dá. Mas também é o Senhor Jesus que dá o Espírito Santo. Mas eles receberam essa autoridade sem ter o Espírito Santo. E fizeram o que fizeram, expulsaram demônios. Assim também existem, não é? Pessoas que usam o nome do nosso Senhor Jesus. E por causa da autoridade do nome do Senhor Jesus, porque essa autoridade, ela se encontra no nome, no poder do nome do nosso Senhor Jesus. E expulsam demônios. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está salva, que essa pessoa recebeu o Espírito Santo e que essa pessoa recebeu as vestes nupciais. São duas coisas distintas, não é? Mas faz confusão. Então, se o Senhor Jesus deu autoridade, por que é que não deu o Espírito Santo? Naturalmente, o Senhor Jesus ia dar o Espírito Santo, não é? Mas é a pessoa que se faz escolhida. Ou então, até deu, não é? Mas a pessoa abandonou. Esse amigo tinha sido servo, tinha sido discípulo, expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos, fez os milagres que Jesus fez, mas abandonou a fé. Por isso é que disse, por isso é que o Senhor Jesus diz, muitos são chamados, eles foram chamados, serviram ao Senhor Jesus, mas não se fizeram escolhidos, não permaneceram até o fim. A salvação é para os que perseveram até o fim. Até o fim. Até o fim. Para que seja salvo. Não? Porque ainda que você seja salvo hoje, se você não permanecer até o fim,
você poderá perder a salvação. Isso que aconteceu com esse amigo do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, nesse dia, não teve compaixão. Mandou os anjos lançá-lo no inferno, sem dó e sem piedade. Hoje, o nosso Senhor Jesus tem misericórdia de todas as almas que estão sobre a face da terra para os salvar, para os libertar, para os levar a essa festa milenar que são as bodas do Cordeiro, que haverá lá no céu. Só os da segunda ressurreição é que não vão participar, mas os de hoje que forem salvos irão entrar nessa festa. Mas se essas pessoas não perseverarem até o fim, se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Quem diz essas palavras é o nosso Senhor Jesus nas cartas aos seus servos, aos discípulos, que são os pastores das 7 igrejas do Apocalipse. Não é? Então, ao vencedor, dar-lhe-ei isto, aquilo, aquilo outro. Não é? Ao que perseverar até o fim, que é o quem? O vencedor. Então, persevera até o fim, ainda que seja difícil os seus dias. Não é? Não há nenhum preço nesse mundo que possa pagar a sua salvação. Então, persevera até o fim, ainda que você perca tudo, mas lute para não perder a sua salvação, que é a sua alma. Cuide para que ninguém roube a sua coroa. Pelo nome do Pai,